quem são as duas testemunhas? Aí colocaram que as duas testemunhas são João Batista e Jesus. Opa! Ambos profetas, ambos mártires. João Batista e Jesus também foram considerados como as duas testemunhas do Apocalipse por outros estudiosos. Olha, não seria algo tão ruim, né? João foi profeta, Jesus foi profeta, Jesus profetizou, Mateus 24, mas aí comportaria, mas aí tem um outro problema. Qual o problema? Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. E João? João, nem Jesus foi lá e ressuscitou João. Nem Jesus. E se uma outra parte meio complexa, concernente a João Batista. Olha que interessante isso, gente. João Batista batiza Jesus, segundo a narrativa. Ele ouve a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Ele vê o Espírito descer sobre Jesus. Ele vê tantos sinais sobre a pessoa de Jesus. Veja bem, a narrativa diz que João, ao batizar Jesus, João Batista, ele ouve a voz de Deus. Não está escrito isso na Bíblia, senhores? Vamos pegar lá esse texto, por favor. Sim, está escrito. Vamos lá, Mateus. Batizando, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, isso, Mateus 3, 16 ao 17. Isso. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem ouviu essa voz? Que é João. João. Vamos lá. Então, João, ele ouve, ele vê, ele tem uma experiência, vamos colocar, sobrenatural a respeito da pessoa de Jesus. Ou não? Ou não? Senhor, sim. Tem. Segundo a narrativa bíblica, tem, ok? Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele escutai. Ô, louco! Beleza. Então, João tem que Jesus é o Filho de Deus. João tem que Jesus é o Messias? Sim. Sim. Ok. João tem todas as prerrogativas. Ele tem uma experiência. Aí, quando chega em Mateus, olha o problema que existe agora, senhores. Vamos lá. Quando chega em Mateus capítulo 11, diz assim, ó, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, o Batista, ouvindo no cárcere dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de ver, ou esperamos outro? Me expliquem isso aí agora, senhores. Me expliquem isso. João tem todo o testemunho, João tem toda a experiência, ouve na prisão falar dos feitos de Jesus, pega 2 dos seus discípulos e manda perguntar para Jesus. Vamos ver o que Jesus responde? Aí manda perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aí eu vos pergunto, Jesus respondeu a pergunta que João queria ouvir? Porque falar de milagres, João já tinha ouvido. Por isso que mandou os discípulos perguntarem para Jesus: és tu mesmo
aquele que havia de vir ou esperamos outro? A pergunta que não quer se calar é essa. Por que João pergunta isso? E qual foi a resposta que Jesus deu para João? O que Jesus tinha que responder? Ô João, realmente sou eu mesmo. Eu que tinha que vir. Você não tem que esperar mais ninguém, não. Coloca a cabeça para pensar agora sobre isso. Por que João perguntou se teve a experiência lá com Jesus? Ouviu a voz de Deus. Viu. Por qual razão? Já pararam para pensar nisso? Levante as mãos aí, senhores, para me ouvirmos. Essa é a Bíblia que os senhores têm. Tem que ter explicação. Senão você coloca uma contradição doutrinária. E João coloca ele como o Cristo. Pois não, Brasil Preterista. Eu já vi os pregadores comentando que ele ficou frustrado por estar preso, se aproximando de sua morte, etc. Vamos lá. O que ele esperaria de Jesus? É fácil, senhores. O contexto vai dizer, pois não, em defesa da verdade. Então, professor, eu já vi as pessoas falando que João Batista teve dúvida, né? E o texto, a princípio, mostra claramente isso, parece, mas eu já vi um pregador e eu, analisando o texto, com a minha ignorância e tudo, eu acho tipo, que mesmo no cárcere, os discípulos dele não os deixavam. E João mesmo falava, os discípulos dele falavam, mestre, aquele em quem tu tens dado testemunho está batizando do outro lado. E o texto fala que, na verdade, Jesus não batizava, bem os discípulos, né? Aí, assim, analisando, eu creio que ele mandou os discípulos lá fazendo a pergunta, mas sabendo da sua morte e dos seus discípulos ficariam dispersos, sem pastor, sem ovelha sem pastor. Olha só, já que eu falo para vocês, eu dou testemunho que ele é e vocês não creem, então vai lá perguntar, para eles mesmos virem. Uhum. Vamos lá, então? Vamos entender essa resposta. É o seguinte. Vou pegar o versículo novamente aqui. A resposta está aqui, ó. É simples a resposta, não é problemática, não, senhores. Só que gera outro problema, tá? Não é a resposta está no texto, mas gera um outro probleminha aí. Lascou. É isso mesmo. A resposta está no versículo 2. Que diz assim, ó. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do... Aqui, gente, a resposta está aqui, ó. Do Messias. Ou do Cristo. Ele está preso. Olha o que João está dizendo. Ô mestre, se tu és o Cristo, tu és o Messias, o que eu estou fazendo dentro desse cárcere aqui? É simplesmente o senhor tirar Herodes do poder e o senhor entrar no rei, porque tu és o Cristo o Messias. É nesse sentido que João queria saber. Olha só o que Jesus responde para ele. Vou ler novamente o versículo. E João, vindo no cárcere... Então ele esperava um rei, né? Ele esperava que Jesus o tirasse de lá. Essa é a questão. Como o senhor mesmo falou. Ele Vamos lá para esperava Mateus. também... Isso. Ó, vamos lá, novamente. Versículo 2 estava. Vamos pegar aqui o 3. E João, vindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Espera aí. O senhor é realmente o Messias ou teremos que esperar um outro Messias? Porque eu estou preso. O senhor é o Messias, o senhor pode me tirar daqui. Qual foi a resposta de Jesus? Vou ler novamente. E Jesus respondendo disse: ide e anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. O quê? O cego vê. Aí Jesus relata para ele o quê? Cura.
cura. Apenas cura. Não colocou nada político. O que ele quis dizer para João? João, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Mas não no sentido que tu queres. Aqui, ó. Ou seja, Jesus ele se colocou como eu já falei, o Messias e um Cristo espiritual. Porque Jesus só está operando questões espirituais. Nesse sentido. João entendeu? Entendeu. Por isso que ele perguntou. Ô, mestre, tu estou ouvindo aí falar que o senhor está curando, o senhor está operando milagres, o senhor até respondeu aí que os cegos estão vendo, as pessoas estão sendo ressuscitadas. Tá aí, eu estou aqui. Como fica a situação? Tem que esperar o senhor governar politicamente ou tem que esperar uma outra pessoa? Ô, João, ó, eu já estou curando, eu sou o seu Messias espiritual. Eu não sou o Messias que todo mundo está esperando. Essa é a resposta que Jesus dá para João, não sou eu, professor Fábio, não. É o que está escrito no texto. Porque se Jesus fosse realmente aquilo que João estava esperando como Messias, como Cristo, era só Jesus entrar no poder, ser aclamado ao poder, que é isso que alguns quiseram fazer com ele. Você vê como que existe um pouco da complexibilidade na narrativa? Porque você faz o paralelo daquilo que João ouve, daquilo que João vê, daquilo que João testifica, daquilo que João está escutando no caso a respeito de Jesus, ele também está à beira da morte. Poderia ser também, posso colocar dentro do contexto, mais ou menos isso aqui também, ó. João, eu estou curando o cego, e além de curar cego, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava também fazendo o quê? Ressuscitando os mortos. Ele fala isso. É o que o Espírito fala para João. Aí João poderia entender o quê também? Ah, tá, mestre, entendi. Agora entendi a sua resposta. Quando eu perguntei se era tu que haverias de vir, ou esperamos outro, aí o senhor me deu a resposta, o senhor está ressuscitando os mortos. Ah, tá, beleza. Então, vou ficar na minha fé. Pode me matar porque o senhor vai me ressuscitar. Olha o contexto aí também de Mateus. Dá uma outra prerrogativa. Essa até melhor. Contextualmente. Mas não foi isso que aconteceu com João. Por isso que entrou nessa questão aqui, ó. João Batista e Jesus serem as duas testemunhas. Porque alguns estudiosos vão colocar que haveria a possibilidade de Jesus ressuscitar João e ascender aos céus junto com Jesus. Porém, não foi o que aconteceu. João não foi ressuscitado. Tá? Pois não, em defesa da verdade. Para vocês verem o que a espiritualidade faz com a pessoa, né? Quando a gente analisa esse texto, professor, a gente analisa um Cristo, né, que viria salvar e tudo, né, no contexto nosso de Novo Testamento. Mas a análise que o senhor fez aí, e é a perfeita, João, a dúvida de João foi em relação, espera aí, nós, judeus, esperamos um Messias político. E se tu és o Cristo, se tu és ele, o que eu estou fazendo aqui? Por que você não destruiu Herodes? Exatamente isso. Agora eu entendi esse texto. Na visão de João, ele esperava, porque os judeus esperam um político, por isso que não aceitou o Cristo. Sim. Aí, onde que você vê? Essa é a questão que ele coloca o Cristo no versículo 2. Ele sabe disso. Só que aí a resposta de Jesus não é política. A resposta é espiritual. Aí, entra o quê? A espiritualidade para João. Pois bem, porque ele diz que ele estava, vamos lá, ressuscitando os mortos, vamos ver no versículo de Mateus novamente. Versículo 5. Os coxos vêm, o cego vem, os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Então, quando vem essa fala para João, opa, o que ele vai cair? Ok, então tudo bem, não tem problema. Ele queria viver, ele queria a vida. Se não pode, então, Senhor Jesus, pelo lado político, do Senhor me tirar em vida daqui, então o Senhor pode fazer o quê? Me ressuscitar.
Mesmo assim, nenhum dos dois aconteceu. Aí onde que eu entro? Foi realmente Jesus quem falou isso? Ou escreveram isso como se fosse Jesus ter falado? Essa é a questão. Aí É tem. isso que eu faço as pessoas pararem para pensar. Por quê? Porque é algo tão ruim, porque ele está esperançoso. Não é dúvida, é esperança. Ele não está com dúvida. Por quê? Se eu colocar que João tem dúvida, eu tenho que ignorar aquilo que está registrado em Mateus acerca do batismo de Jesus. Tá? O camarada tem uma experiência de ouvir a voz lá de cima. Ver o que ele viu. Ouvir o que ele ouviu. E ter dúvida? Não. Não é dúvida. É esperança. E ele É passou, isso que se coloca. Pois não? e ele passou o ministério dele dando testemunho aos seus discípulos de quem ele Sim. era. Justo. Ele fez isso, por isso que eu falando. Então não é uma questão de dúvida. É a questão da esperança. Se ele é o Cristo, opa, então eu tenho esperança de sair daqui, ele entroniza-se o seu trono, ele se torna uma Machia político, todo mundo esperava, e está feito. Tanto foi isso que as pessoas quiseram fazer com ele. Foi isso que os sacerdotes indagaram ele lá no tribunal, e indagaram na cruz. E aí o vídeo que eu fiz hoje, que eu subi, que aí quando Pedro tem a revelação que ele é o Cristo, ele fala, ei, a ninguém contais que eu sou o Cristo, tá? A ninguém contais que eu sou o Messias. Se você é, porque está se escondendo do que você é. Ainda mais Jesus. Então essa é a questão. Se você pegar que realmente tudo que está escrito ali é a verdade, aí ele acabou com a esperança. Ou seja, não é que acabou com a esperança, porque João ele morreu com essa esperança. É onde que eu falo. Paulo também morreu com essa esperança? Também. E todos nós morreremos com a mesma esperança, senhores. A mesma esperança. Porque o que é o arrebatamento? É não provar o quê? É a própria morte. Não, Não provar a morte. Aí eu não, vos pergunto. não provar a morte, mas eu Não falo provar a assim, morte. Vamos lá, teologicamente, novamente. é que a própria morte seria uma espécie de um arrebatamento, né, professor? Quando você coloca que as pessoas serão arrebatadas, não provaram a morte, como então se vence a morte? Aí entra em contradição com uma expressão doutrinária de Paulo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Para que não haja morte, é necessário o quê? Que todos estejam mortos, senhores. Que não exista mais vida nenhuma. Ok? Por isso que eu falo, gente, teologia é isso. É pensar. Tá? É pensar. Então, aí, ok, houve arrebatamento. Aí, fica algo meio que injusto. Segundo o Antigo Testamento, apenas 2 pessoas foram arrebatadas. Os demais provaram toda a morte. Aí, o pessoal do período de Cristo, opa, vamos ser arrebatados. Essa era a esperança de Paulo. E nós, os vivos, seremos transformados e subiremos com aqueles que foram ressuscitados. No abrir e piscar de olho, ante a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiros. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados aos ares junto com Jesus. Paulo pregava isso, está aí na epístola dele de Corinto, está na epístola dele de Tessalônica. Paulo pregava o arrebatamento. Paulo colocou essa esperança para as pessoas. Paulo acreditava piamente que não provaria a morte. Depois, quando foi cair a ficha dele, o que ele escreve para Timóteo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele veio com o ensino de esperança. Quando ele viu a situação, que a situação apertou, o que aconteceu? Aí a realidade dele caiu. Ah, eu não vou ser mais arrebatado, não, eu vou morrer mesmo. É isso que eu falo, gente. Está escrito na Bíblia, está aqui, ó.
Só que se não pegar a biografia toda, estudar a fundo, verá que ele cometeu deslizes. É o que acontece hoje. Emprega-se a esperança no coração das pessoas. E as pessoas acordam e dormem com essa esperança. Porque a verdade é, ninguém quer provar a morte. Sabe por que ninguém quer provar? Porque ninguém tem a certeza do que existe. Certeza absoluta ninguém tem. Tem fé e crença, tem esperança. É isso que a pessoa tem. Esperança. Tantos entes queridos nossos que já morreram, nenhum deles voltaram em vida para dizer se existe alguma coisa e como é lá. Essa é a maior busca do ser humano. Achar que a vida e o sentido dela não acaba por aqui. Tem que existir alguma coisa no além. Por isso que todas as religiões colocam uma esperança. Todas elas. Vamos colocar isso. O Corão vai colocar, a Torá vai colocar, o cristianismo colocou, o Egito existia isso. No próprio Egito existia o livro dos mortos. Há de passar pelo deus Anubis, tem a balança, que é a Dat, a rainha da balança, a rainha da verdade, que o coração, quando colocava-se na balança, não poderia pesar, não, tem que ser por igual, que era pesado o coração com uma pena, para entrar num mundo por vir. Sempre existiu essa esperança, senhores. Só que a esperança era existente, só que nenhuma religião prova a exatidão e a verdade disso. Por isso existem assuntos que não dá para entrar aqui. O que acontece depois da morte? Eu fiz o que? Eu não sei. Meu pai já falecido, nunca voltou de lá para dizer o que existe. Aí se coloca com a esperança, aqui com a eu apaguei. Reencarnação. Reencarnação. E aí vai surgir o quê? Vários conceitos. E assim vai, gente, para as pessoas não perderem uma esperança. Porque a pior coisa que existe para o ser humano é não ter esperança de nada. Esperança de um dia melhor, esperança de um momento melhor, esperança de uma conquista melhor, esperança de uma cura, esperança que consigam resolver o problema da praga mundial. As pessoas se dão a mão à sociedade numa esperança. E sabe quando as pessoas começam a voltar a essa esperança? Quando vê outras pessoas partindo. Aí começa. Eu tenho que servir em santidade. Por isso eu tenho que, meu pastor falou, eu não posso usar gravata rosa, porque se não é santidade eu posso perder minha salvação. Eu não vou para o céu. Eu não vou deixar de dar o dízimo e isso e aquilo, porque senão eu não vou para o céu. Aí começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí a pessoa não vive a vida dela. Ela vive algo cegamente porque ela tem medo da morte. Tem medo do inferno. Complicado isso. Pois não, André Gomes? Não é de coração, né? É por pressão. Sim. André Gomes? João Batista teve uma grande decepção, né? Que Israel e João Batista esperavam um Messias político, né? Sim. Totalmente político, porque por isso que eu falei. Por isso que você vê, você cai num conceito doutrinário muito ruim, como eu já falei. As profecias se encerraram acerca do Messias. Elas se encerraram. Só que pela opressão que as pessoas viviam, elas pregavam a esperança novamente. Volta. O último rei, historicamente, o último Messias, historicamente, foi Zedequias. Foi o último. Foi o último. Depois surgiram governadores. O rei Herodes foi empossado pelo Império Romano, diferente. Não por uma linhagem davídica, não por uma árvore genealógica messiânica. Se você for puxar na história, é isso. Zedequias foi o último rei, o último Messias. Só que como o templo ainda estava destruído, e tentaram reconstruir, imaginavam-se, então, que haveria a possibilidade de surgir ainda essa dinastia messiânica, essa dinastia davídica. Aí é onde as pessoas começam a acreditar e começam a fazer o quê? Para que haja esperança, o que se faz? Profetiza, senhores. Mesmo não sendo a verdade. Por quê? Se alguém profetizar algo ruim, você vai acreditar? Não.
Agora, você só aceita quando algo é benéfico. É isso que os profetas começaram a fazer novamente. Só que quando você pega as profecias do Antigo Testamento, não consegue ultrapassar tão novo. Esse é o problema que as pessoas não entenderam até hoje. Ah, mas está lá escrito que eles cabides conceberá. Olha o tempo qual está o profeta. Ele está em meados, vou colocar assim, bem chulo, 600 antes de Cristo, gente. Em 722, vai as 10 tribos norte para o cativeiro assírio. As 2 tribos sul vão em 580 alguma coisa. 586 antes de Cristo. Olha o tempo que se passou. O último rei foi Ezequias. 400 anos, acabou. Não surge mais. Surgem outros impérios que surgiram nesse período, o pessoal fala o período interbíblico, senhores. Até as pessoas pensavam que Matatias, um dos filhos de Macabeus, era o Messias. Como um dos filhos de João Hircano, era o Messias. Por isso que eu falo, leia uma história macabeana, é bonita a história. Aí você começa a entender quando o Império Grego é dissolvido, que os seus generais, cada um vai para um local. Aí surge novamente as profecias messiânicas, a esperança de um novo rei. Tanto que Herodes não se considerava o Messias. Tanto que indagaram Jesus. Se tu és o Messias, desça agora da cruz, que ouviremos e creremos em você. Eles tinham essa esperança. E qual foi a esperança que Jesus deu? Segundo está registrado na Bíblia, isso que eu falei. Eu, professor Pablo, agora sou eu. Eu não temi isso que Jesus falou. Para mim, escrever como se Jesus tivesse falado. Porque era o momento oportuno de Jesus. Ah, é? Então vocês querem me eleger a rei? É agora. Aí Jesus, pum, se Jesus ascendeu aos céus, segundo a narrativa bíblica, e Jesus ressuscitou, segundo a narrativa bíblica, o que era para Jesus descer da cruz e ser o verdadeiro Messias, que todo mundo esperava? Entende? Por isso que nem tudo que está escrito para o professor, eu tenho como verdade absoluta, que quando começa a indagar, não existe resposta, vai existir contradição. E eu não quero colocar minha fé e crença desta forma. Então eu prefiro, o professor, dizer, não, isso não veio de Jesus, alguém escreveu como se Jesus tivesse dito isso. É isso que o professor analisa a Bíblia nesse quesito, tá? Eu não tenho como colocar que tudo aqui é a verdade, tudo aqui não dá. Porque se eu colocar que tudo é, não vai dar certo, gente. Eu posso ter 300 anos, vou colocar todas as contradições daquilo que está afirmado, igual. Eu vou fazer uma série, igual eu falei, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Eu já fiz um vídeo. Tem outros que eu vou fazer, é justamente nesse aspecto. Será que Jesus disse isso mesmo? Porque se ele disse, cadê o cumprimento disso? Tá? Eu acho que o professor foi um pouquinho além, né? Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabil.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!